Muito bom dia, seja bem-vindo a mais um Reflexão e Vida. Estamos começando mais uma segunda-feira e começando também mais uma semana compartilhando a poderosa e preciosa Palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, discernir os pensamentos e intenções do coração. Seja muito bem-vindo, você que está aqui pela primeira vez, Deus abençoe a sua vida. Você que já é um participante assíduo aqui do nosso programa, seja muito bem-vindo também. Deus abençoe ricamente a sua vida. Eu quero aproveitar e pedir para que você que ainda não está inscrito, se inscreva aqui no nosso canal, ative aí também o sininho das notificações, para que você seja sempre notificado quando tiver um conteúdo novo aqui no nosso canal. É importante também você deixar o seu like, porque aí o YouTube entende que esse conteúdo é um conteúdo relevante e o torna visível a mais pessoas. E é muito importante também você compartilhar esse link aí nas suas redes sociais com o maior número de pessoas que você puder. Então começa compartilhando aí no status do seu WhatsApp, compartilha aí nos grupos que você participa e envia aí para pelo menos uns 5 a 10 contatos no privado, convidando essas pessoas para também estar ouvindo a palavra do Senhor nesta manhã. Nosso propósito é trazer sempre uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. Por isso que de segunda a sexta-feira, 6h30 da manhã, você tem um encontro marcado aqui com o Reflexão e Vida, tá bom? Seja então muito bem-vindo a esta segunda-feira. Nós vamos então agora à nossa reflexão de hoje. E a nossa reflexão de hoje ela está baseada no capítulo 8 de Marcos, os versículos 1 a 21. Eu quero falar com você nessa manhã sobre a experiência do deserto. Eu quero então convidar a ler comigo o texto que está do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 8, versículos 1 a 21. Acompanhe a leitura do texto da Palavra de Deus que diz assim: Naqueles dias, aglomerou-se de novo uma grande multidão, e não tendo eles o que comer, Jesus chamou os discípulos e disse-lhes: Tenho compaixão desta multidão, porque já faz 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. Se eu mandá-los para casa sem comer, desfalecerão pelo caminho, e alguns vieram de longe. Então os discípulos lhe perguntaram: Onde alguém poderia arranjar pão para satisfazê-los aqui neste lugar deserto? Jesus lhes perguntou: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Então mandou ao povo que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães, havendo dado graças, partiu-os e os entregou a seus discípulos para que os distribuíssem. E eles os distribuíram entre a multidão. Tinham também alguns peixinhos, pelos quais deu graças, ordenando que fossem distribuídos. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Cerca de 4.000 homens estavam ali. Jesus mandou-os para casa. E, entrando logo no barco com seus discípulos, foi para as regiões de Dalmanuta. Então vieram os fariseus e começaram a discutir com Jesus, pedindo-lhe um sinal do céu para colocar à prova. Depois de suspirar profundamente no íntimo, Jesus disse: Por que essa geração pede um sinal? Em verdade vos digo que não será dado sinal algum a esta geração. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. Os discípulos esqueceram-se de levar pão e tinham apenas um pão no barco. E Jesus advertiu-os: Atenção, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discutiam entre si, dizendo: É porque não temos pão. Ao perceber isso, Jesus lhes disse: Por que discutis, porque não tendes pão? Ainda não compreendeis? Não entendeis? O vosso coração ainda está endurecido? Tendes olhos e não vedes? Tendes ouvidos e não ouvis?
Não vos lembrais? Quando partiu os 5 pães para os 5.000, quantos cestos de pedaços recolhestes? E eles responderam: 12. E quando partiu os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? E eles responderam: 7. E ele lhes disse: não entendeis ainda? Então veja, eu quero falar com você nessa manhã, como eu disse agora há pouco, sobre a experiência do deserto. Quando a gente fala de deserto, logo a imagem que vem à nossa mente é um lugar seco, cheio de areia, sem nada por perto, um lugar de sofrimento, um lugar de privação ou um lugar de provação. Mas o deserto sobre o qual eu quero conversar nessa manhã não é no sentido de um espaço geográfico, mas no sentido de uma experiência de vida. E talvez você já tenha passado pela experiência do deserto, ou talvez esteja passando por uma experiência de deserto, uma experiência de privação, ou uma experiência de provação, uma experiência onde de repente você está se sentindo sozinho, abandonado, ou talvez você esteja vivendo uma situação que aos olhos humanos tem sido difícil de resolver, talvez uma enfermidade, talvez um problema conjugal, talvez um problema familiar, talvez um problema no seu trabalho. Não importa qual seja a situação que você esteja vivendo e que você considere como deserto. Eu quero nessa manhã dizer para você que nós podemos tirar algumas lições sobre essa experiência do deserto, inclusive a partir do texto que nós acabamos de ler, e aplicar em nossa vida. E a primeira lição que eu quero destacar nessa manhã acerca da experiência do deserto é que o deserto é um lugar para crescer no conhecimento de Deus. O deserto é um lugar para crescer no conhecimento de Deus. Veja que o versículo de número 2 diz assim: Jesus disse: tenho compaixão desta multidão, porque já faz 3 dias que estão comigo. Eis que estão há 3 dias que estão comigo. Veja, Jesus disse que tinha compaixão daquela multidão, e o que nós percebemos aqui é que aquela multidão estava realmente muito interessada em estar com Jesus. Eles estavam há 3 dias com Jesus. Então, veja, se nós formos olhar para a Bíblia, nós vamos ver que houve várias experiências de deserto. O povo de Israel passou pelo deserto, Jó passou pelo deserto, Jesus foi levado ao deserto, inclusive para ser tentado. Então, a experiência do deserto não é algo novo. Nós não somos os únicos a passarmos pelo deserto. E aquela multidão estava com Jesus há 3 dias, e os discípulos disseram que aquele lugar era deserto. Quando Jesus disse para eles: olha, se eu mandá-los para casa sem comer, eles vão desfalecer pelo caminho. E alguns vieram de longe. Então no versículo 4, os discípulos perguntam a Jesus: onde alguém poderia arranjar pão para satisfazê-los aqui neste lugar deserto? Onde poderíamos arrumar pão para satisfazer a todo esse povo aqui nesse lugar deserto? Ou seja, na visão dos discípulos não havia qualquer possibilidade de naquele lugar, naquela situação, conseguir pão para alimentar aquela multidão. O texto diz que havia ali 4.000 homens, aqui sem contar com mulheres e crianças. Então, com certeza, mais de 6, 7 mil pessoas estavam ali. Como alimentar aquela multidão naquele lugar que, segundo os discípulos, era um lugar deserto? Não tinha ali possibilidade de encontrar alimento para tamanha multidão. E quantas vezes na nossa caminhada nós olhamos para um lado, olhamos para o outro e não encontramos solução, não vemos saída para a situação que estamos vivendo, para o deserto que estamos experimentando. Mas veja, como eu disse, o deserto é um lugar para crescermos no conhecimento de Deus. Sabe por quê? Porque o deserto é um lugar onde nós começamos a depender de Deus, a reconhecer o quanto nós dependemos de Deus. Veja, seria muito simples se ali houvesse mercados, houvesse vendas, houvesse possibilidade de simplesmente comprar pão e alimentar aquela multidão. Seria simples. A grande questão é, não tinha essa possibilidade, não havia condição, não havia lugar onde comprar pão para tamanha multidão.
Então, existem situações na nossa vida que a gente vai perceber que só um milagre de Deus, só uma intervenção de Deus para resolver aquela situação. Então talvez você esteja vivendo uma situação assim, onde você já tentou resolver de todas as formas e não conseguiu. Talvez você já tenha batido em várias portas e não tenha conseguido resolver essa situação. Então, nesse lugar deserto, nessa experiência de deserto que você está vivendo, é que você reconhece o quanto realmente depende de Deus. O quanto os seus recursos, o quanto as suas habilidades, as suas capacidades não são suficientes para te fazer sair desse deserto. E é justamente aí que você precisa reconhecer que você precisa de uma intervenção de Deus. Mas uma segunda lição que nós aprendemos acerca do deserto, a partir do texto que nós lemos, é que o deserto é um lugar para nós começarmos a nos desprender das coisas materiais. Quantas pessoas que são extremamente apegadas a coisas materiais? Apegadas ao que têm, apegadas ao que são, apegadas ao seu status, apegadas à sua condição socioeconômica, apegadas à função que exerce, ao cargo que ocupa, ao trabalho que tem, à profissão que exerce. Quantas pessoas são apegadas a coisas materiais? Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Existem situações na vida em que as nossas capacidades, as nossas habilidades, a nossa influência, a nossa condição socioeconômica não são suficientes para resolver essas situações, para resolver determinados problemas, para resolver determinadas questões da nossa vida. Quantas vezes você de repente já parou e disse, olha, eu tenho o dinheiro, mas não consigo comprar a saúde. Eu tenho um colchão caríssimo, eu tenho uma cama confortável, mas não consigo ter o sono. Quantas vezes você já olhou e disse assim, olha, a minha despensa está repleta, mas eu não tenho vontade de me alimentar. Quantas vezes você já disse, olha, a minha família está toda reunida aqui, mas nós não temos paz, não temos harmonia, não temos comunhão. Quantas vezes você já disse, olha, eu tenho um emprego que muitos gostariam de ter, mas eu não sou feliz, eu não estou realizado. E é justamente nessas situações em que nós percebemos o quanto nós precisamos nos desprender das coisas materiais. E aí nós vemos nos versículos 5 a 7 o seguinte, Jesus então perguntou, quantos pães tendes? E eles responderam, 7. Então mandou ao povo que se assentasse no chão. E tomando 7 pães, havendo dado graças, partiu-os e os entregou aos seus discípulos, para que os discípulos entregassem à multidão. E tinham também ali alguns peixinhos, pelos quais deu graças, ordenando que fossem distribuídos. Veja que no versículo de número 2, nós vemos que aquela multidão estava ali há 3 dias com Jesus. Então eu imagino que eles tivessem aprendido ali muita coisa, tivessem ouvido muitos ensinos de Jesus, da parte de Jesus. E então agora, diante da necessidade de alimentar aquela multidão, Jesus pergunta aos discípulos o que é que eles tinham. E a informação que Jesus recebe é que eles tinham ali 7 pães. Então Jesus ordena ao povo para que se assentasse no chão. E Jesus então dá graças por aqueles 7 pães. E ele começa então a entregar aqueles pães aos discípulos para que os discípulos entregassem à multidão e eles fossem alimentados. E à medida que Jesus ia entregando os pães para os discípulos iam entregando para as multidões e as pessoas iam se alimentando. Tinham também alguns peixinhos, Jesus também deu graças por aqueles peixinhos, entregou aos discípulos, os discípulos entregaram para a multidão. E o texto nos diz, versículo 8, que todos comeram e ficaram satisfeitos. Então, nós não sabemos de quem eram aqueles 7 pães, não sabemos de quem eram aqueles peixinhos, mas a pessoa ou as pessoas que eram donos daquele alimento abriram mão e entregaram a Jesus. E uma coisa interessante que a gente percebe nesse texto é que Jesus deu graças por aquilo que eles tinham. Quantas vezes, queridos, nós vemos pessoas reclamando pelo que não têm e se esquecem de agradecer por aquilo que têm?
A gratidão alegra o coração de Deus e a gratidão nos leva para o próximo nível. Veja, Jesus deu graças ao Pai. Jesus orou agradecendo ao Pai pelo alimento que eles tinham. Ele não reclamou e disse: Senhor, Pai, nós não temos alimento para alimentar toda essa multidão. Pai, realiza aqui um milagre. Não, Jesus deu graças pelo que eles tinham. E nós precisamos aprender com Jesus a dar graças por aquilo que Deus já tem nos dado, pelas bênçãos que nós já temos recebido, pelos milagres que Deus já tem realizado, pela provisão que Deus tem nos dado todos os dias, pelos livramentos e por tantas bênçãos que Deus já tem nos concedido. Nós precisamos aprender a nos desprender de coisas materiais, de coisas que às vezes nós achamos que são necessárias ou que são importantes para nós, mas que na verdade não são. Porque o que faz toda a diferença na nossa vida é a presença de Jesus. É a presença de Jesus em nós que faz toda a diferença. É a gratidão a Deus por aquilo que Ele tem feito que faz a diferença. Então, nós precisamos aprender, essa é a terceira lição. Aprender a ser gratos por aquilo que Deus já tem feito na nossa vida. Eu não sei, talvez você esteja aí cheio de sonhos, cheio de metas, e isso é maravilhoso. A gente precisa ter sonhos, precisa ter metas, precisa trabalhar para isso. Mas nós precisamos ser gratos por aquilo que Deus já tem nos dado, por aquilo que Deus já tem feito na nossa vida, sabe? Quando nós começamos a agradecer por aquilo que Deus já tem feito, nós não vivemos ansiosos por aquilo que ainda queremos que Deus faça por nós. Quando nós aprendemos a ser gratos por aquilo que Deus já tem nos dado, nós não vivemos inquietos por aquilo que queremos que Deus faça em nossa vida. Quando nós temos um coração agradecido ao Senhor, a vida se torna mais leve e a nossa vida se torna um instrumento de adoração ao Senhor. Sabe, existe uma diferença muito grande entre o adorador e o murmurador. O murmurador é aquele que só vê motivos para reclamar. Por mais que tenha e por mais que seja, só encontra motivos para reclamar. O adorador é aquele que sempre encontra motivos para agradecer. O adorador é aquele que sempre encontra motivos para agradecer, para reconhecer o cuidado de Deus, para reconhecer a bondade de Deus. Então eu pergunto nessa manhã, você é um murmurador ou você é um adorador? Talvez você tenha vivido até hoje como um murmurador, reclamando pelo que não tem, reclamando pelo que quer ter, reclamando pelo que perdeu. Mas deixa eu dizer uma coisa para você nessa manhã. Aprenda a ser um adorador, sendo grato por aquilo que Deus já tem feito na sua vida, por aquilo que Deus já tem lhe dado, pelo cuidado que Deus tem dispensado todos os dias sobre a sua vida. O fato de você ter acordado nessa manhã é uma prova do cuidado de Deus para com você. O fato de você estar se preparando aí para ir para o trabalho, ou para ir para a escola, ou cuidando da sua família, preparando o seu café da manhã, é uma prova do cuidado de Deus. Cada manhã, Deus nos dá a oportunidade de recomeçar, Deus nos dá a oportunidade de fazer aquilo que é certo, Deus nos dá a oportunidade de restaurar a nossa vida, de tomar as decisões acertadas. Cada manhã é como se Deus estivesse dizendo: acorda, porque eu estou te dando uma nova chance. Eu estou te dando a oportunidade de viver. Portanto, queridos, nós precisamos ser gratos pelo Senhor, por aquilo que Deus já tem feito. A quarta lição é que o deserto é um lugar para experimentar o milagre de Deus. Olha os versículos 8 e 9. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Cerca de 4.000 homens estavam ali, e Jesus mandou-os para casa. O deserto é um lugar para experimentar o milagre de Deus. Veja que mais uma vez foi possível ver Jesus realizando um milagre de multiplicação de pães e peixes. Uma multidão foi alimentada por uma quantidade aos nossos olhos insignificante. Uma quantidade que talvez desse ali para umas 2 pessoas se alimentar. Jesus alimentou uma multidão de mais de 4.000 pessoas. Sabe por quê? Porque quando nós temos Jesus na nossa vida, o milagre acontece.
Onde Jesus chega, um milagre acontece. Onde Jesus está, um milagre acontece. E quando nós entregamos nas mãos de Jesus aquilo que temos, Ele multiplica. Ele multiplica. Talvez você esteja olhando para o que você tem e dizendo, isso que eu tenho é insuficiente. Mas se você colocar nas mãos de Jesus, Ele vai multiplicar. Talvez você esteja dizendo, a minha fé é muito pequena. Coloque a sua fé nas mãos de Jesus e Ele vai multiplicar a sua fé. Talvez você esteja dizendo, eu não sei mais o que fazer. Coloque diante do Senhor aquilo que você não tem conseguido resolver e você vai experimentar o milagre que Jesus tem para realizar na sua vida ou através da sua vida. Onde Jesus está, milagres podem acontecer. Eis ali uma multidão foi alimentada com apenas 7 pães e alguns peixinhos. Quando Jesus está em nossa vida, milagres podem acontecer. E aí a gente vê a partir do versículo 11 até o versículo 21 que o deserto também é um lugar para aprender a discernir as coisas sob a ótica de Deus. O deserto é um lugar para aprender a discernir as coisas pela ótica de Deus. Veja, aquele povo estava pedindo um sinal a Jesus, como se Jesus tivesse necessidade de provar alguma coisa. Lá no texto de Mateus, Jesus diz que não teria necessidade de dar outro sinal senão o sinal de Jonas. Qual era o sinal de Jonas? O sinal do imensurável amor de Deus e da eficácia do seu poder para salvar o ser humano. Jonas foi chamado pelo Senhor para pregar em Nínive. Ele tentou fugir, mas Deus o colocou de volta na rota. E Jonas pregou para os ninivitas. E aquele povo se arrependeu. Nós vemos a intervenção de Deus para salvar o ser humano. Então, nós precisamos tomar cuidado, queridos, para nós não nos contaminarmos com a incredulidade dos fariseus ou com a incredulidade daqueles que estão ao nosso redor, que dizem crer em Deus, mas na verdade não creem. Jesus, ele deixa claro, olha, no versículo de número 15, Jesus advertiu-os, atenção, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Jesus está falando da influência daqueles que não creem, da influência daqueles que não obedecem, da influência daqueles que não seguem a Deus de todo o seu coração. Tenha cuidado para que aqueles que não creem influenciem de alguma forma a se afastar do Senhor. Então, queridos, para finalizar a nossa reflexão nessa manhã, eu quero dizer que o deserto é um lugar para desfrutar da plenitude do amor de Deus. O deserto é um lugar para desfrutar da plenitude do amor de Deus. Olha só os versículos 1 a 3. Naqueles dias aglomerou-se de novo uma grande multidão, e não tendo eles o que comer, Jesus chamou os discípulos e disse-lhes: tenho compaixão desta multidão, porque já faz 3 dias que estão comigo e não têm o que comer. Se eu os mandar para casa sem comer, desfalecerão pelo caminho. E alguns vieram de longe. E no versículo de número 9, depois que Jesus alimenta aquela multidão, ele então os manda para casa. Sabe o que eu aprendo com isso? É que Jesus não queria despedir aquela multidão sem que eles estivessem devidamente alimentados. Até porque, como ele mesmo afirma, alguns poderiam desfalecer, desmaiar e não conseguir chegar em casa com fome. Então, a gente percebe o seguinte, que quando passa pelo deserto, o ser humano pode perceber quão grande é o amor de Deus. E muitas vezes o ser humano só consegue perceber a grandeza do amor de Deus quando deixa de ser, muitas vezes, amado por aqueles que estão ao seu redor, e então reconhece que o verdadeiro amor é o amor de Deus. Sabe, queridos, Jesus se importava com aquelas pessoas. Jesus se importa com você. Jesus não quis mandar aquelas pessoas para casa sem que antes alimentasse.
Jesus não quis simplesmente mandá-los embora para que eles se virassem, não. Jesus se importava com eles. Jesus sabia que alguns poderiam passar mal no caminho. Jesus sabia que alguns tinham ido de longe e por estarem com fome poderiam passar mal. Então Jesus realiza um milagre da multiplicação, o segundo milagre da multiplicação de pães e peixes, alimenta aquela multidão e quando eles estão alimentados, fortalecidos, então Jesus os manda para casa. Jesus não tem nenhum interesse de nos despedir com fome. Jesus não tem nenhum interesse de nos despedir com fome. Ele quer alimentá-lo. Ele quer alimentar cada um de nós. Ele quer saciar a nossa fome. E sabe como é que Jesus sacia a nossa fome? Tendo a presença dele em nós. Porque ele diz que ele é o pão da vida. Ele é o pão vivo que desceu dos céus. Então, a melhor maneira, aliás, a única maneira de realmente saciar a nossa fome é ter Jesus em nossa vida. Portanto, queridos, que nós possamos aprender com Jesus a partir do texto que nós lemos e das experiências que temos vivido. O quanto nós precisamos andar com Jesus. O quanto nós precisamos estar com Jesus. O quanto nós precisamos ter Jesus em nossa vida. Porque a vida não faz sentido se Jesus não estiver conosco. Deus nos abençoe. E que essa segunda-feira seja uma segunda-feira de bênção e que essa semana que está começando seja uma semana também ricamente abençoada. Nós vamos orar colocando as nossas vidas diante do Senhor. Pai querido, muito obrigado por mais uma semana que estamos iniciando em Tua presença, compartilhando a Tua palavra. Obrigado, Senhor, por cada pessoa que está conectada conosco nesse momento. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de pregar a Tua palavra, compartilhar, ó Deus, as Escrituras e abençoar muitas pessoas através do Teu Evangelho. Pai querido, que cada pessoa que nesse momento nos ouve possa entender que todo deserto é passageiro quando o Senhor está presente em nossas vidas. Portanto, ó Deus, que o Senhor fortaleça a fé, a esperança e o amor de cada um. E nenhum deles se afastem dos seus caminhos ou desistam de caminhar com o Senhor. Porque a vida só faz sentido quando nós andamos em Tua presença. A vida só faz sentido quando nós temos o Senhor como nosso Deus. Portanto, Pai, continua conosco. Nos abençoa, Pai, nessa semana que estamos começando. Restaura, Pai, a saúde daqueles que estão enfermos. Supra a necessidade, Pai, daqueles que precisam de alimento, precisam de um emprego, precisam, Pai, de uma provisão do Senhor. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem cuidado perfeitamente de nós. O Senhor tem estado conosco, eu creio que o Senhor continuará conosco, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso que cuida perfeitamente de nós. Oramos agradecidos ao Senhor pelo final de semana que passamos, por tudo que temos experimentado e recebido do Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos, amém. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda uma ótima segunda-feira. E, se Deus permitir, amanhã, 6h30 da manhã, você tem um novo encontro marcado aqui com Reflexão em Vida. Então, compartilhe esse link com o maior número de pessoas que você puder, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e continue nos acompanhando, porque Deus tem muito a falar ao seu coração. Deus abençoe, forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.